Existe uma sensação que poucos admitem em voz alta. Não é o fracasso declarado. Esse, pelo menos, tem contorno definido, tem nome, tem algo concreto para enfrentar. É uma sensação mais difusa do que isso. É acordar de manhã e não saber exatamente para onde ir. É estar no meio de uma vida que parece funcionar por fora e estar completamente desorientado por dentro. É olhar para as escolhas que tem pela frente e sentir que nenhuma delas parece certa e que você perdeu a capacidade de saber a diferença entre o que Deus quer e o que você quer. É estar perdido. E estar perdido é diferente de estar em crise. A crise tem urgência. Ela exige resposta imediata e você sabe disso. O perdido não tem urgência visível. Tem uma desorientação lenta, crescente, que vai tomando espaço enquanto a vida continua acontecendo ao redor. E a parte mais difícil é que o mundo não percebe, porque por fora você continua funcionando. Porém, por dentro, você não sabe mais qual direção é norte. Para quem está nesse lugar, a palavra de Deus não oferece um mapa com todas as respostas marcadas. Ela oferece algo melhor, um guia. E esse guia fez uma promessa que está registrada em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará as tuas veredas. A palavra hebraica usada aqui, yashar, carrega a ideia de tornar reto o que estava torto, de alinhar o que estava fora do eixo, de clarear o que estava obscuro. Não é uma promessa de que o caminho vai ser fácil, é uma promessa de que o caminho vai ser encontrado, de que a direção vai aparecer, de que a vereda que parecia perdida vai ser endireitada pela mão de Deus. Isso não pode ser reinterpretado como otimismo vago para quem não sabe o que fazer. É a palavra do Deus que conhece cada detalhe do seu caminho, inclusive os trechos onde você mesmo não enxerga nada, prometendo que ele vai endireitar o que ficou torto. No Antigo Testamento, a orientação de Deus tinha formas físicas e visíveis muito específicas. O povo de Israel no deserto era guiado por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Quando a coluna se movia, o povo se movia. Quando parava, o povo acampava. Não havia ambiguidade. Não havia espaço para interpretação pessoal sobre qual direção tomar. A direção de Deus era concreta, externa, inconfundível. Os sacerdotes consultavam o Urim e Tumim para discernir a vontade divina em decisões importantes. Os profetas recebiam palavras específicas para situações específicas. A orientação divina chegava de fora para dentro. Hoje, sob a nova aliança, a orientação de Deus se dá de dentro para fora. O Espírito Santo que habita em cada crente não é uma coluna de nuvem no horizonte. É uma presença interna que guia, convence, ilumina e direciona a partir do interior. Jesus prometeu em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Guiará, presente contínuo. É uma ação em andamento. Não um evento isolado, não uma resposta emergencial para quando você está completamente perdido, porém, uma orientação constante disponível para quem aprendeu a ouvir. O problema não é a ausência do guia, é o ruído que impede de ouvi-lo. A teologia da orientação divina e os 3 posicionamentos que restauram a direção. Existe uma pergunta honesta que precisa ser feita. Se o Espírito Santo está dentro de cada crente, guiando continuamente, por que tanta gente que ama a Deus ainda se sente completamente perdida quanto ao rumo da própria vida? A resposta tem camadas. A primeira camada é o que Provérbios 3 chama de estribar-se no próprio entendimento. Esse é o estado padrão da mente humana. Processar as situações com base no que vemos, no que sabemos, no que já experimentamos, no que as pessoas ao redor estão fazendo. Não é maldade.
É simplesmente o funcionamento natural de uma mente que foi treinada pelo mundo a resolver problemas de forma autossuficiente. O problema é que o caminho de Deus para a sua vida frequentemente não passa pelo que você já sabe. Frequentemente passa pelo que você ainda não viu, pelo que não faz sentido na lógica que você tem disponível, pelo que contradiz o que parece óbvio. E quando você tenta encontrar a direção de Deus, usando exclusivamente as ferramentas do seu próprio entendimento, você fica preso dentro dos limites do que você já conhece, e a orientação divina não cabe nesse espaço. O Salmo 32:8 traz uma das promessas mais pessoais de toda a Escritura sobre orientação. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Sobre ti fixarei os meus olhos e te aconselharei. Sobre ti fixarei os meus olhos. A imagem é de alguém que não tira os olhos de você, que está atento ao seu caminho, com uma atenção que não distrai, que não cochila, que não tem outro compromisso que o tire do foco de te guiar. Deus não te deu um mapa e foi embora. Ele te deu a si mesmo como guia, com os olhos fixos em você o tempo inteiro. E Isaías 30:21 complementa isso com uma das promessas mais práticas da Escritura. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando vos desviardes para a direita e quando vos desviardes para a esquerda. Uma voz atrás de você, não na frente, atrás. O que isso significa? Que a orientação de Deus muitas vezes vem no momento exato em que você está prestes a se desviar. Não antes, ele não remove a necessidade de caminhar. Não depois, quando o desvio já aconteceu. No momento certo. Quando você vira para a direita e não devia, a voz diz: não, este é o caminho. Quando você vira para a esquerda e não devia, a voz diz: não, por aqui. Isso exige uma coisa que o mundo moderno tornou cada vez mais difícil: silêncio suficiente para ouvir. Vivemos imersos em ruído, não apenas ruído sonoro, ruído informacional, ruído relacional, ruído de opinião. Todo mundo tem uma resposta para a sua vida. As redes sociais têm um modelo de sucesso para cada área. A família tem uma expectativa. Os amigos têm um conselho. O mercado tem uma tendência. E no meio de todo esse ruído, a voz quieta do Espírito Santo, que Elias ouviu como voz mansa e delicada em 1 Reis 19, se torna cada vez mais difícil de discernir. E tem um segundo fator que contribui para o estado de estar perdido: a velocidade com que o mundo exige decisões. A cultura da urgência diz que indecisão é fraqueza, que quem demora para se posicionar perde oportunidade, que a janela se fecha enquanto você ainda está orando. E essa pressão empurra para escolhas feitas antes do discernimento estar pronto. E escolhas feitas na pressa raramente têm a direção de Deus impressa nelas. Eu entendo esse lugar. A sensação de que todo mundo ao redor sabe para onde está indo enquanto você está em círculos. A vergonha de estar perdido quando deveria estar avançando. A exaustão de tentar encontrar direção num mundo que não para te dar espaço de ouvir. O primeiro movimento é cortar o ruído que sufoca a voz. Isso exige escolhas deliberadas e contrárias à cultura. Reduzir a quantidade de opinião externa que você consome sobre a sua vida. Criar momentos de silêncio real. Não simplesmente ausência de barulho, porém presença intencional diante de Deus, sem agenda, sem lista de pedidos, sem pressa de concluir. Nesses momentos de silêncio intencional, a voz que Isaías descreve começa a se tornar audível, e com o tempo você aprende a reconhecê-la antes de precisar estar no limite para ouvi-la. O segundo movimento é guardar o hábito de reconhecer a Deus antes de decidir. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Todos, não apenas nas grandes decisões de vida, porém nas pequenas também.
Quando você desenvolve o hábito de trazer cada decisão diante de Deus, inclusive as que parecem pequenas demais para incomodar o Criador do universo, você vai treinando a sensibilidade espiritual que reconhece a orientação divina quando ela vem, e ela vem. A promessa é que Ele endireitará as suas veredas, porém a condição é que você o reconheça no caminho. O terceiro movimento é manter a oração de orientação como ponto de partida do dia. Antes de verificar o celular, antes de abrir o e-mail, antes de processar a agenda. Um momento simples, específico, intencional. Senhor, guia o meu dia. Mostra-me o que preciso ver. Direciona cada passo que eu der hoje. Essa oração, repetida com consistência, vai construindo ao longo do tempo uma sensibilidade espiritual que começa a reconhecer a orientação de Deus, não apenas nas grandes encruzilhadas, porém no fluxo cotidiano da vida. Agora é hora de parar de tentar encontrar a direção sozinho. Admitir que está perdido não é fraqueza. É o primeiro passo de quem decide parar de fingir que sabe o caminho e começa a seguir aquele que o conhece por completo. Feche os olhos. Deixa a desorientação aparecer. Não tenta resolver agora. E ora comigo. Senhor, eu venho diante de Ti com honestidade sobre onde estou. E onde estou é esse lugar de desorientação que eu tenho tentado esconder. De mim mesmo, das pessoas ao redor, às vezes até de Ti. Confesso que, em vez de Te consultar nos meus caminhos, eu tentei resolver a direção da minha vida com o meu próprio entendimento. Confesso que o ruído ao redor falou mais alto do que a Tua voz, que eu tomei decisões na pressa, sem esperar o Teu discernimento, e que me acostumei a carregar a desorientação como se fosse algo que eu devesse resolver sozinho antes de Te procurar. Me arrependo, Pai. Me arrependo de ter confiado mais no meu próprio entendimento do que na Tua orientação, de ter buscado direção em fontes que não têm capacidade de me guiar para o que Tu preparaste. Me arrependo da pressa que me fez decidir antes de ouvir e do ruído que eu permiti que ocupasse o espaço onde a Tua voz deveria ser ouvida. Lava-me, Senhor. Limpa em mim a tendência de achar que sei o caminho quando estou, na verdade, em círculos. Purifica o meu coração da autossuficiência que me afasta do único guia que conhece cada detalhe da estrada que está à minha frente. Hoje eu tomo uma posição diferente. Eu decido reconhecer a Ti em todos os meus caminhos, nos grandes e nos pequenos, nos que parecem óbvios e nos que me deixam completamente sem saber. Eu decido criar espaço de silêncio para ouvir antes de agir. Decido trazer cada decisão diante de Ti antes de levar para qualquer outra fonte. Declaro sobre a minha vida. O Senhor endireitará as minhas veredas. A direção que eu perdi está nas mãos de quem conhece o fim desde o começo. Eu decido parar de andar em círculos pelos meus próprios meios e começar a seguir o guia que tem os olhos fixos em mim. E eu sei, Senhor, que ouvir a Tua voz no meio do ruído do mundo exige uma sensibilidade que só o Teu Espírito pode desenvolver em mim. Por isso eu clamo agora, vem Espírito Santo, ser o guia que Jesus prometeu, aquele que me conduz a toda a verdade, que diz, este é o caminho, exatamente quando estou prestes a me desviar. Aguça os meus ouvidos espirituais. Ensina-me a reconhecer a Tua voz entre todas as outras que falam sobre a minha vida. Que eu saia desse momento com a convicção de que não estou mais andando sozinho. Estou sendo guiado pelo Deus que conhece cada vereda do meu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Estar perdido não é o fim da história. É o começo de uma dependência de Deus que você não teria desenvolvido se soubesse o caminho. Moisés não sabia aonde estava indo quando saiu do Egito. Ele sabia quem o estava guiando. Abraão saiu sem saber aonde ia. Ele sabia que o Senhor conhecia o destino. A fé bíblica não exige que você veja o caminho completo. Ela exige que você confie no guia que o vê. E esse guia tem os olhos fixos em você agora.
Ele conhece cada detalhe da estrada que está à sua frente e a vereda que você perdeu. Ele está endireitando enquanto você ancora a sua confiança nele. Se o Espírito Santo tocou você através desta oração, não deixe essa chama parar em você. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares, porque uma simples palavra enviada no momento certo pode mudar uma vida. Deus te abençoe poderosamente e tenha uma noite de paz na presença do Senhor.